Prosseguindo a história da Igreja 2, estamos na lição 2, vamos ao item 3 do material didático, o Edito de Tolerância. Bom, desses imperadores, né, o primeiro a tomar uma atitude de não perseguir mais os cristãos será Galério, ok? Ele estava na região ali da antiga Grécia, e onde também estará Constantinopla, ok? Mas por enquanto ainda não se chamava Constantinopla, será Constantino que vai inaugurar essa cidade, apesar dele chamar Nova Roma, vai ficar conhecida como Constantinopla. Então, em 311, naquela região do império que ele governava, vai ser publicado o chamado Edito de Tolerância. O comentário diz: em 311 da era cristã, o imperador Galério chegou à conclusão que o cristianismo não poderia ser erradicado no império. Com este edito, foi reconhecido o direito do cristão se reunir para cultuar e construir igrejas. Ou seja, 311 já teve uma parte então do império que, mais uma parte, vamos considerar assim, que não vai ter perseguição, ok? Diocleciano já tinha morrido, Constâncio Cloro já não perseguia mais os cristãos, na verdade nunca perseguiu, mas com a morte de Diocleciano ele também acabou com a perseguição, e Constantino herdou esse sentimento do seu pai, ok? Bom, eu coloquei aí para vocês um texto que está na internet chamado Edito de Tolerância de Galério, ok? Que foi publicado na região do império que ele governava. O edito diz: entre outras providências para promover o bem duradouro da comunidade, temos-nos empenhado em restaurar o funcionamento das instituições e da ordem social do Estado. Foi nosso especial desejo que retornem ao correto os cristãos que têm abandonado a religião de seu país. Ou seja, eles tinham abandonado a religião de Roma, eles podem continuar, né? Após a publicação de nosso edito ordenando o retorno dos cristãos às instituições tradicionais, muitos deles foram constrangidos a decidir-se mediante o temor, e outros passaram a viver numa atmosfera de perigos e intranquilidade. Sendo, porém, que muitos persistem em suas opiniões e evidenciando-se que hoje nem reverenciam os deuses, nem veneram seu próprio Deus, nós, usando da nossa habitual clemência em perdoar a todos, temos por bem indultar a esses homens, outorgando-lhes o direito de existir novamente e de reconstruir seus templos, com a ressalva de que não ofendam a tranquilidade pública. Ou seja, esse Galério, ele foi o primeiro a realmente publicar que os cristãos não precisariam mais adorar os deuses e que poderiam cultuar o seu Deus normalmente. E ele ainda diz ali, nós vimos que muitos não reverenciam os deuses romanos e nem seu próprio Deus. Ele escreveu com letra minúscula, né? Está nesse texto. Para ele, claro, o Deus da Bíblia não tinha diferença dos deuses romanos. Na verdade, para ele seria até inferior, já que não tinha uma imagem de escultura. Os romanos, gregos, todos criticavam os cristãos, até dizendo que, na verdade, eles não tinham Deus nenhum, e assim eles seriam ateus. Ok? Então, ele foi o primeiro, não foi nem Constantino o primeiro a realmente emitir um documento de tolerância. O edito prossegue: seguirá uma instrução explicando aos magistrados como se devem portar nessa matéria. Os cristãos, por esta indulgência, obrigar-se-ão a orar a seu Deus por nossa convalescença, em benefício do bem geral e do seu bem-estar particular, de modo que o Estado seja preservado de perigo e eles mesmos vivam a salvo no seu lar. Bom, lembre-se que eu contei para vocês no outro tópico que teve imperador que eles mandaram até doação para o templo de Jerusalém,
mandaram 200 bois para serem sacrificados, querendo agradar o Deus dos israelitas. Eles, na verdade, queriam agradar os deuses de todos os povos. Israel era dominado pelo Império Romano. Eles sabiam que os israelitas, eles não adoravam outros deuses, e diz a história que o César, lá no ano 50 a.C., ele deu um direito especial aos israelitas de não serem obrigados a adorar os deuses romanos, tanto que nesse período aqui que nós estamos falando dos cristãos sendo perseguidos, os judeus nunca são perseguidos, porque havia um documento de um imperador, que era o grande imperador, o homem, né, que fundou o Império Romano, né? Antes Roma era uma república, tá ok? E começou a ser um império com César, lá próximo do ano 50, 49 a.C., quando ele conquista a região da Gália, a região dos bárbaros. E o que ocorre então? Os judeus tinham esse direito especial, ok? Por isso eles não eram perseguidos, mas os cristãos eram. E nós vimos que, infelizmente, tinham judeus que até apoiavam a perseguição aos cristãos. Então, os judeus foram destruídos e perseguidos por outros motivos, por fazerem rebelião contra Roma, mas não por rejeitarem os deuses romanos. Já os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, na região do Império, onde Galério governava, nesse período já acabou a perseguição. Okay? Na região de Constantino, podemos dizer que não existia. Talvez alguns do povo, tem notícia assim de um general lá no campo de batalha que criou problema para os cristãos. Mas Galério, ele já oficializou: o cristão não precisa mais adorar os deuses romanos. E mais, ele deve orar ao seu Deus por nós. Ok? O comentário prossegue. Em 311, foi ele assinar o edito, Galério morreu em seu palácio comido por vermes, e Licínio ocupou o seu lugar. Bom, esse Licínio, ele já não vai ser tão simpático aos cristãos, né? Já vai haver problema entre Licínio e os cristãos. Então eu coloquei aí para vocês como ficou dividido o império: Constantino, Licínio, Maximínio e Magêncio. Em 312, Constantino conquistou o território de Magêncio. Então, veja, eu coloquei um outro mapa aí para vocês, em que você tem o trecho de Constantino agora, pegando a Europa, desde a Inglaterra até o norte da África, onde está escrito ali Cartago. Ok? E prosseguiram Licínio e Maximino também. Nessa batalha que Constantino travou contra Magêncio, é que surgiram diversas histórias, né? O comentário aí diz: nesta batalha, Constantino teria se convertido ao cristianismo. Eu coloco teria, porque a história comprova que ele nunca se converteu. Ok? Ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele, na verdade, viu a oportunidade de organizar uma religião em que as pessoas eram muito fiéis àquela religião, mais fiéis do que as religiões pagãs, porque as religiões pagãs, se mandasse ele adorar outro Deus, eles adoravam, e já os cristãos, eles não adoravam. Infelizmente tinham aqueles que fraquejavam, né? Mas eles viam que o cristianismo era diferente. Então, por isso eu disse, Constantino teria se convertido ao cristianismo e ordenado que seus soldados pintassem em seus escudos as duas letras gregas do nome Cristo, Xi e Rho. Bom, eu coloquei também como eram desenhadas essas letras em grego. Tá bem? Isso foram histórias posteriores, não existe comprovação de que Constantino realmente tenha feito tenha tomado essa atitude. Tanto que existe discordância. Alguns dizem, escreveram que ele viu um sinal no céu e viu escrito, mas aí depois se lembraram que Constantino não sabia ler, então ele não podia ver nada escrito. Ok? Outros disseram que ouviu uma voz
E depois disseram que foi num sonho. Tem um monte de história contada, na verdade, com a intenção de dizer que Constantino teria se convertido ao cristianismo. Mas a história comprova que ele continuou sacrificando aos deuses. Ele ia na igreja católica e também sacrificava aos deuses. Ele organizou uma instituição pagã, não tem dúvida disso, né? Os comentários prosseguem. Fontes pagãs dizem que Constantino, com a morte de seu pai em 306, teve uma visão em um templo de Apolo, que foi interpretada para significar que ele seria o imperador. Fontes cristãs, melhor até dizendo fontes cristãs, não, fontes católicas, corrigindo esse ponto aqui, né? Ok? Fontes católicas descrevem uma visão em 312, antes da Batalha da Ponte Milvia, que marcou a sua união à religião católica, né? Ok? Essa batalha nessa ponte é exatamente essa batalha contra Magêncio, ok? Que ele conquistou o território de Magêncio, tá bom? Bom, o comentário prossegue. As letras Xi e Rho, que ele teria mandado pintar no escudo, né, eram utilizadas pelos pagãos para saudar os companheiros e amigos, afirmando que estava tudo bem. Uma espécie de paz e amor, tá ok? Ou como a gente usa, papo firme, né, que faz com o dedo indicador, do dedo polegar, né? Então as letras Xi e Rho eram utilizadas. Tá tudo bem? Xi e Rho. Era uma expressão que os pagãos utilizavam, tá ok? Para saudar os companheiros e amigos, afirmando que estava tudo bem. Constantino adaptou esse símbolo pagão como se fosse cristão. Se um pagão perguntasse a simbologia, Constantino dizia, tudo bem, Xi e Rho significa tudo bem. Se um cristão perguntasse a simbologia, Constantino dizia Cristo. O número 4 aí no material didático, eu ainda coloquei a conversão de Constantino, entre aspas, né? No seu arco da vitória, Constantino não declarou que Jesus lhe dera a vitória. Ele escreveu no arco. A inscrição no arco de Constantino, que foi erguido 3 anos depois da batalha e ainda permanece perto do Coliseu, cita a vitória apenas pela inspiração da divindade. Eu tirei essa citação do livro A Espada de Constantino, a Igreja Católica e os Judeus. É um livro que diz como Constantino, até por influência dos bispos católicos, perseguiu sumariamente os judeus. Ok? Então, Constantino, o que ele fazia? Ele, por exemplo, se alguém perguntasse quem foi que deu a vitória, ele falava pela inspiração da divindade, ou então ele falava, foi o Sol Invicto. Sol Invicto era um dos títulos de Júpiter. Então, se um pagão perguntasse, mas quem é o Sol Invicto? Ele dizia, era Júpiter. E se um católico perguntasse, e ele dizia, Jesus é o Sol, ok? Então foi uma grande armação que, infelizmente, está enganando pessoas até hoje. E é esse período, essa igreja que vai ser organizada agora, que vai desenvolver uma série de heresias. Entre elas, por exemplo, do culto aos mortos, que vai ser instituído por Agostinho de Hipona, está enganando pessoas aí até hoje, né? Chega o dia de finado, as pessoas vão no cemitério praticar o seu culto aos mortos. Infelizmente, eu tenho visto, por exemplo, igrejas evangélicas
até a Assembleia de Deus, indo participar de culto, reunião lá no Vaticano, foram participar agora de um encontro das religiões lá no Monte Sinai. Esse paganismo, irmãos, se nós não alertarmos agora, em alguns anos, algumas décadas, se Jesus não voltar também, no dia de finados você vai ter pessoas das Assembleias de Deus lá no cemitério cultuando os mortos, porque se ligar à Igreja Católica, o resultado é esse, é uma instituição pagã. O comentário prossegue. Apesar de ter prometido liberdade religiosa ao organizar a Igreja Católica, Constantino perseguirá judeus e cristãos que não aceitarem o rito católico. Bom, eu coloquei mais uma citação aí desse livro, A Espada de Constantino. É um livro interessante, eu recomendo a vocês que comprem, né? Ele diz: uma vez que vimos que a liberdade de culto não deve ser negado, lia-se no decreto: será dado o direito ao julgamento e vontade de cada homem de cuidar das coisas sagradas, segundo a livre escolha de cada um. Constantino viu no cristianismo uma organização que ele poderia, na visão humana, assumir o poder. As religiões pagãs eram controladas por famílias de sacerdotes. Entre os cristãos não havia hierarquia. Então ele poderia também se tornar, vamos dizer, um controlador da vida sacerdotal. E já os sacerdotes do mundo pagão, ele não podia controlar. Nós temos na história, caso de faraós lá no Egito, que eles tiveram problema com o controle dos sacerdotes e com a riqueza dos sacerdotes. Teve um faraó chamado Akenaton, que ele deu fim a todos os sacerdotes, porque eles cultuavam aos deuses, né? Em especial Amon, e eles enriqueciam muito. Então ele confiscou as riquezas, tudo, e falou: agora só existe um Deus, né? Que era um Deus que ele chamava Aton, e ele falava: e eu sou o sacerdote de Aton. Então é mais ou menos o que Constantino quer fazer, ok? É mais ou menos o que ele faz.